E aí o Verstappen acabou cometendo um erro, né? Coisa rara, o Verstappen não é um cara de errar muito, cometeu um erro, ficando mais para o Norris do que para o Russell, que abriu aí esses 2,8 segundos, mas era mais uma questão de retomar e achar, tanto que o Verstappen depois acabou alcançando, ele e o Norris acabaram alcançando o Russell, mas o Verstappen não é um cara de errar, como eu falei, acabou cometendo esse erro aí e jogando fora a aproximação que tinha construído para cima do Russell. Norris passou o Verstappen pela segunda posição, que coisa, né? No seco, não foi nada muito, né, de uau, de estratégia, passou mesmo, passou passado. Depois, uma volta depois, o Norris passou o Russell e assumiu a ponta, e aí começou a construir aquela diferença que não tivéssemos tido o safety car, que caiu numa posição, num momento ruim, né? Agora eu tô tendo que lembrar as coisas que eu já falei nessa live, as coisas que eu falei na live imediatamente anterior. Mas eu acho que eu não falei isso aqui ainda. Falei lá. Quando você tem um safety car que cai numa posição favorável, como aconteceu em Miami, caiu no colo do Russell, caiu no colo do Norris a vitória. Quando você tem um safety car que cai num momento ruim, como foi hoje, justamente ao contrário, rouba a vitória do Norris, né? Carreiras são carreiras, né? Corridas são corridas, essas coisas acontecem. Foi favorecido em Miami, foi prejudicado hoje pelo acaso. Eu até não tive tempo ainda de olhar no detalhe isso, mas me parece que a hora que o safety car foi acionado, o Norris já estava fazendo a chicane que leva a reta, não tinha como entrar. Mas os outros que vinham 8 segundos atrás, Verstappen, Piastri, Russell, que foram os que pararam, né? Tem aqui na fotinho aqui, nessa fotinho aqui, na hora que o safety car foi causado, o Norris tinha passado, mas os outros 3 não, né? O Verstappen, o Russell e o Oscar Piastri, mas o Norris já tinha, e aí ele teve que dar mais uma volta, só que ele teve que dar mais uma volta nesse meio do caminho, ele encontrou o safety car, teve que andar no ritmo do safety car, e os outros andaram no delta de velocidade do virtual safety car até alcançá-lo, né? Então aí acabou sendo o preju do querido Lando Norris. Continuando. Verstappen com isso herdou a ponta, né? Relargada foi relativamente tranquila. Verstappen manteve a ponta, ele sempre relarga muito bem, foi o caso dessa vez de novo, e a corrida seguiu. A chuva chegou, né? Aí, e o que aconteceu? Nesse período aí todo mundo acabou trocando, porque a chuva era iminente, todo mundo trocou para intermediário. Você via que, em condição de pista naquela situação, eles nem ficaram fazendo muito zigue-zague para não destruir com a borracha, né? E aí a chuva chegou, e chegou forte, mas também era um aviso que era uma chuva que chegava, mas era uma chuva curta, né? Não durou muito tempo, ela foi suficiente para molhar ali, atrasar a parte seca da corrida por, sei lá, 10, 15 minutos, foi mais ou menos o que aconteceu. Só que nesse momento, que todo mundo parou e colocou intermediários para ir mais um tempo, a Ferrari me chama o Leclerc e coloca o rapaz na pista de pneus duros. E foi isso que eu disse lá na live com o Fred, que eu chamei de gula estratégica, porque era uma coisa de se pensar, mas não era a hora ainda. Tava muito molhada a pista, tanto que o Leclerc em 2, 3 voltas voltou e perdeu, assim, tempo de 2 pitstops para dar 2, 3 voltas em relação ao resto do pelotão. Por isso que eu chamei de gula estratégica, porque se é uma coisa assim, daí 10 voltas, tem esse safety car, todo mundo tá de intermediários, o Leclerc tem a grande sacada. Não, vamos jantar todo mundo, a gente volta de pneu para ir até o final, um pneu seco, aí todo mundo vai parar, nessas 2, 3 voltas que a gente dá antes que eles, a gente ganha essa vantagem, volta para a corrida. O problema, é mais de um problema, né? Os problemas é o seguinte, primeiro, pneu duro. É difícil gerar temperatura no pneu duro para que ele entre na sua chamada janela de operação, a hora que ele funciona com o asfalto. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pneu duro em pista molhada, né? Já fosse uma pista seca, já ia ser difícil. Pneu duro em pista molhada, um trilho estreitíssimo. Complicado. E estava muito cedo. Tinha acabado de chover. Então nem o trilho mais tinha. O trilho já tinha ficado mais tênue, vamos dizer assim, né? Porque caiu água. E aí a Ferrari me chama o Leclerc, então, coloca ele na pista de pneus duros e joga a corrida pelo ralo, assim. Já não ia bem, né? A situação já não era boa. Mas aí acabaram de entregar o resultado. Magnussen e Pérez se reencontraram depois de Mônaco, depois daquele hecatombe que aconteceu lá na subida para o cassino lá em Mônaco, se reencontraram na pista, né? O Magnussen chegou a colocar de lado com o Pérez se defendeu, mas enfim, que final de semana também para o Pérez. E aí, bem depois, já veio pela cor do asfalto, tá saindo sol, aí sim,
A Alpine chamou o Gasly e ele foi o primeiro a calçar pneus de pneus duros para ir até o final, e todo mundo então passou a observar o que poderia acontecer, porque é com base nesse cara, tanto tempo depois você está tendo dúvida, ele acaba sendo o famoso boi piranha, todo mundo vai ver como é que vai ser. Se ele for bem, a gente sabe que está na hora, se não, a gente sabe que tem que esperar mais algumas voltas, né? É sempre assim, como já diria Galvão Bueno, não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo na Fórmula 1 também. Todo mundo tem acesso ao GPS, ao tempo de volta, setor a setor, microsetor a microsetor de todo mundo. Então, você sabe na hora se o cara tá andando ou não. Continuando. Volta 42. Russell, Norris, Piastri, Hamilton, de P2 ao P5. O Verstappen tinha ali 4, 5 segundos de vantagem. Uma vantagem razoavelmente tranquila, né? Dava para ele olhar a corrida dos outros e administrar o equipamento. E aí, continuando aqui. Verstappen tinha esses 3,5 para o Norris, a Mercedes chamou Hamilton para calçar médios. Depois ela chamaria ele e colocaria duros no carro dele. Por quê? Porque ela não tinha mais pneus disponíveis. Então, a gente sempre tem que falar isso aqui, antes de cornetar a estratégia dos outros, a gente sempre tem que lembrar que existe o nosso mundo de sofá aqui ideal. Por que não colocou pneu macio? Por que isso, aquilo? E o outro é o mundo real, onde nós não temos, gente. Nós já usamos os pneus para classificação. E paciência. Então, tem sempre que ter essa parcimônia aí antes de cornetar a estratégia dos outros. Verstappen parou, Russell seguiu, Russell seguiu o Verstappen, Norris não. Norris ficou na pista, e aí virou aquele momento, será que o Norris vai conseguir manter-se na pista, gerar uma estratégia, um delta suficiente para voltar na frente, né? Porque o Verstappen estava de seco, o Norris ficou na pista, de intermediários, de repente a diferença começou a aumentar, e aí foi um momento decisivo da corrida, porque eles voltaram, temos a imagem aqui, ó, juntos, o Norris um pouquinho na frente. Talvez se fosse uma corrida em pista seca, tivesse conseguido se segurar, mas era um pneu de pista seca, num trecho ali molhado, tentando gerar temperatura, tentando começar, e o outro já vinha de 1,5 volta, né? Foi difícil se segurar, não conseguiu, e o Verstappen assumiu a ponta para não mais perder.